Centro, Ibirubá, Rio Grande do Sul. Muito bem, são 13 horas e 25 minutos, 13 com 25, estamos de volta com o Jornal da Cidade, também já estamos ao vivo através do Facebook, porque estamos recebendo aqui no estúdio a nossa segunda entrevista no programa de hoje, recebendo o nosso amigo e cadeira cativa aqui, né, da nossa Rádio Cidade, o vereador Wagner Oliveira, né, que fez aí uma mudança de casa, digamos assim, né, aliás, por falar em mudança, muitas mudanças na vida, né, o papai Wagner, né, tantos desafios aí apresentados nesse ano de 2024, e a gente tentou conversar com ele ali no limite da janela ali, né, André? Se a gente conseguir antecipar a informação ali para levar para nossa audiência, né? Mas ele ficou quietinho, quietinho, quietinho. Não nos deu muita corda ali, mas agora a gente conseguiu aí trazer o Wagner aqui para a gente conversar sobre isso, né? Porque se faz análise, a gente precisa ser coerente aqui com o que a gente reproduz, né? Para todos nós, Wagner, foi uma surpresa a tua saída do Republicanos, né? Por conta da gente entender, assim, né? Que tu esteve no governo, né? Tu cumpriu um papel importante no governo do prefeito Abel como secretário de administração e geral de governo, né? Na Câmara de Vereadores, né? Foi uma das vozes ativas ali na defesa do projeto do Frentão, né? E então a gente, como jornalista e comunicador e tudo mais, né, a gente quer entender um pouquinho isso, né, e compartilhar, né, Andrei? É a troca mais importante, eu diria assim, né, das que aconteceram, porque as outras estavam anunciadas. A troca da Jaqueline já vinha se construindo, ela já tinha deixado claro que estava precisando arejar, né, e deixou isso claro aqui na entrevista. O Gabriel de Jesus, o Tripa, nunca escondeu que todos os amigos dele estão no lado do PL, então, de forma natural, acho que até tranquila, né, acontece essa mudança. Mas quando vem a informação do Wagner trocar de partido, eu me surpreendi, porque, assim como o Cristiano colocou, Wagner, a gente via você como um grande braço direito do prefeito Abel. Prefeito que colocou você na vitrine, que botou você embaixo do braço na campanha, fez, né, na primeira participação sua como vereador já se eleger. E a gente sabe da ligação, né, de igreja, de família e tudo mais. E eu sei que não foi fácil, né, os últimos meses para você em função da questão familiar, e a gente trouxe isso em uma matéria legal aí na nossa plataforma digital da Liz, né, que foi a menina que sobreviveu a uma situação muito complicada de saúde, né? A tua filha que nasceu e que está até hoje aí, a cada dia vencendo, né, um pouco mais essa batalha e crescendo e ganhando peso. Então, misturando todo esse suco aí, a gente tentou fazer uma análise aqui, e eu fiz uma análise muito particular, né, que vem de encontro àquilo que o Abel pensa também para o futuro político dele. Não seria interessante hoje ele querer segurar ninguém ou querer, né, exigir de ninguém fidelidade, porque ele tem um projeto maior que é ser deputado estadual. Então, a partir disso, eu queria entender de você quando surgiu a decisão de trocar de partido, de sair do Republicanos, né, de abrir mão de uma relação de muitos anos com o Carlos Gomes, que foi o deputado que mais trouxe emendas para Ibirubá e que foram colocadas na tua mão essas emendas, e você pôde apresentar isso várias vezes na imprensa, dizendo que é o vereador, né, salvo algum erro aí, mas eu acho que é o vereador ainda que tem o maior número de emendas parlamentares direcionadas para Ibirubá, né? Passa de 5 milhões de reais. Tudo isso através da mão do Carlos Gomes. E de uma hora para outra você se vê, né, em outra sigla partidária. De direita também, né? Republicanos e PL são partidos que têm uma ideologia muito semelhante, mas que aqui no município são oposição um ao outro, ou até o momento estão oposição, né? O PL é um projeto diferente do que o Republicanos está construindo com o PP. Em que momento, Wagner, você bateu o pé e disse que que mudava de partido? Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Cristiano. Na realidade, é alegria novamente estar aqui, né? O Cristiano
sempre estar incisivo, né, pedindo alguma outra coisa, alguma outra informação. Naquele momento, Cris, eu não tinha cabeça, né, para estar presente. Até hoje a gente está ainda nessa situação por causa da nossa pequena guerreira Liz. Então eu me abdiquei de muita coisa, né, estou ainda na situação aí, né, até principalmente, sim, eu já dentro da Câmara de Vereadores aí, de não estar se fazendo presente nas reuniões em prol da minha família, né? Para esse cuidado diferente que a gente tem que ter, né, dos outros filhos que eu tive. Então ela é mais melindrosa, mas com certeza não menos fraca que eles, muito mais pelo contrário, forte, mas precisa ainda ter esses cuidados com ela. E ao decorrer do tempo, André, esse questionamento aí, né, que nem você disse, eu não tenho problema algum de esclarecer, de conversar. Com o prefeito, como quem me colocou no cenário político foi o prefeito Abel, né, o prefeito Abel junto com o saudoso pastor Jair, até porque eu nunca quis nem tinha interesse algum de participar da política, mas eu vi a necessidade, né, de estar junto para defender os princípios, principalmente, né, na área das igrejas, do povo evangélico que não tinha um representante local. E ao decorrer do tempo a gente entrou, com certeza eu sou muito grato, né, não tem como ter essa forma de ficar longe do prefeito. Até para mim, eu continuo sendo a mesma pessoa, conversei com ele, como você disse, ele não tem como segurar, mas no momento sim que eu precisei bastante, né, da situação que ocorreu com a Liz ali, eu tomei as decisões porque as pessoas podem pegar eu sou uma pessoa de palavra, né? As pessoas podem pegar pela palavra. E dentro do Republicano, conversei com o Carlos Gomes, né? Depois, antes de mudar, conversei com ele para esclarecer a situação, que tinha algumas divergências dentro do partido, né? Algumas situações do meu posicionamento, mas deixei sempre bem claro, tanto com o prefeito, né? Eu tenho que agradecer muito, né? Porque eu aprendi a admirar o Vanderlei, né? E foi um cara assim que estava do meu lado nos últimos tempos, assim, porque nós não tinha esse acesso com ele, e a gente teve essa proximidade com o Vanderlei, assim. Eu disse, eu não posso desonrar essas pessoas, né? O Vanderlei de Souza. Então o Partido Republicano era uma conjuntura junto com o PP, o Frentão, ele existe ainda, né? Só algumas decisões passadas me fizeram a refletir, né, se eu estava sendo valorizado ou não, né, junto do Frentão, né? E nas decisões, principalmente, foi um marco para mim, né, como para os outros que eu sempre disse que estaria junto, né? Esse foi na mesa diretora ali, então na eleição foi um divisor de águas para mim repensar a minha vida, né? Se eu teria outra oportunidade, se eu ia ver novos ares, né? Então ia repensar sobre essa questão. No momento, né, o Frentão estava unido, até que já era para se unir, mas como tem muitos líderes, muitas cabeças pensantes, aquela situação ali da eleição da mesa diretora me fez refletir, como também, né, o posicionamento da vereadora Jaqueline, o vereador Eduardo, que era o suplente, com certeza sim, ele teve o aval da vereadora Dileta, porque nós conversávamos, e também do Gabriel, né? Então essa aí nós estava sempre, até a Jussara, né? Que às vezes algumas coisas das mentes pensantes, até mirabolante, implantavam, né, Cristiano, alguma coisinha, uma pecuinha entre os vereadores. E a gente tem que pensar, meu posicionamento como hoje está no cenário político, são momentos, mas a gente tem que ver o que é bom, não para si próprio, mas sim uma conjuntura de pessoas. Então o governo não se dá a uma pessoa só ou um grupo pequeno de pessoas, mas sim voltado à maioria. E ali fez-me refletir numa situação de tomada de decisão, aonde que eu estava levando, né? Até onde você é bom e até onde você está sendo útil dentro de um grupo de pessoas para exercer a liderança. E eu deixei sempre bem claro o meu posicionamento sobre a ideologia de gênero, sobre o posicionamento. Isso eu deixei quando fui pré-candidato e fui candidato ao governo junto com o governador do estado, Eduardo Leite, onde me pronunciei mais de 2.000 pessoas. Né? Então, ali, meu posicionamento, eu bati de frente com ele, sabe a situação. Quem sou eu para bater de frente com o governador? Mas eu realmente fui o que eu falei, que eu não iria apoiar por causa da forma de a gente pensar diferente. Né? E até não era candidato, era o pré-candidato o próprio Bolsonaro. Eu iria apoiar, então, naquele momento, Carlos Gomes, eu como candidato do partido lá,
mas não ia apoiar então no governo do estado. E foi o que eu fiz. Eu fiz campanha no momento até pro gringo, né? Por causa algumas coisas, algumas ideias têm que ser em conjunto com a maioria, a benefício da vida, né? Hoje tá um exemplo aí, tá percorrendo aí a situação para mudar o nosso Código Civil do Brasil. Isso vai alterar muitas coisas, vai influenciar em todas as vidas do brasileiro. Sim. Então, o momento de você escolher pessoas que têm que lutam pela vida é o meu posicionamento, né? Sim. Eu acho que isso é muito claro, Cristiano. O Wagner é um direita raiz, né? A gente percebe nos movimentos, na fala, nas atitudes que você é conservador mesmo, né? A gente foi criado, bolsonarista, né? Mesmo. Não é questão, às vezes é vinculado ao bolsonarismo, sabe? Eu acho que eu tenho que tirar porque o Bolsonaro ele é mortal que nem eu, que nem você. Então, mas você foi uma pessoa que tentou fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas que são os meus eleitores que não gostam do Bolsonaro. Mas ele é bruto que nem eu, que nem você, não é lapidado. Mas ele tentou seguir uma linha de acordo com como eu sigo, né? E não é questão Bolsonaro vai passar, mas é os ideais que a gente tem para frente. Sim. Né? E o grupo que aqui em Birubá hoje está no governo é também de direita. O Abel é de direita, o Republicanos é de direita, o PP aqui em Birubá. Eu não tenho nada contra, cara, as pessoas mais próximas de mim. Então nessa é o questão pessoal do PT. Nessa entendeu? questão de ideologia aqui em Birubá tá tudo certo. Não tem, ou o PT em algum momento te deixou desconfortável estando no governo do Frentão? Na realidade, sim, eles, as pessoas aqui do PT são excelentes, são as pessoas que eu tenho mais proximidade. Mas por que então esses três líderes sair de um partido de direita para ir para outro também? É por causa da cobrança, o próprio nosso eleitorado, o nosso público, as nossas pessoas do convívio tem uma cobrança o quê? Que nós não podemos estar apoiando o que acontece lá em cima. Eles pensam na forma que estão fazendo o mesmo. Não é a questão de fazer o mesmo, que é o que acontece lá na esfera federal. Mas só que o posicionamento deles aqui vão defender, né, o que está da esquerda. Wagner, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas Wagner, vamos então dar uma problematizada maior, né? Eu tenho pleno acordo daquelas pessoas que têm uma crença, correto? E a partir daquilo que elas acreditam, elas vão defender até a morte isso. Sim. Ponto. Né? Maior exemplo disso é Jesus, né? Que foi até as últimas consequências por aquilo que ele acreditava, né? E por que ele foi crucificado? Por que ele foi morto? Porque ele nunca baixou a guarda para nada de diferente. Se ele precisasse enfrentar os fariseus, ele enfrentava. O Roma ele enfrentava, né? O Herodes ele enfrentava. Pilatos ele enfrentava, no alinhamento daquilo que ele pensava que era o que ele chamava, né, daqueles dois únicos argumentos que ele tinha, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Né? E aí eu concordo contigo da tua pauta, né, do que tu acredita, do que defende, porque eu acho que ideologia é isso, né? É com o que eu me identifico, o que eu defendo, isso. Né? E aí o que eu defendo não necessariamente tem que desrespeitar o que tu defende, né? Isso aí. Eu acho que esse é onde a gente está se perdendo aí, né? Digamos assim, no senso comum da coisa, né? É que as pessoas não respeitam, né? Muitas pessoas, não todas, né? Mas algumas pessoas não respeitam que o Andrei pensa diferente de mim, né? Que o André é colorado, que é gremista, eu sou colorado, ou que tu, né? Tu é evangélico e eu sou um bandista, né? Não respeitam, né? Porque a questão de crença é do interior de cada um, né? Pessoal. Como eu sinto Deus, a religião, a religiosidade na minha vida, diz respeito a mim. Isso. Como eu me comunico com ele, se eu me ajoelho para rezar, se eu faço jejum, se eu vou na missa, se eu vou no culto, se eu ouço o pastor, enfim, cada um tem um jeito, né? Beleza. Mas aí tem outras coisas aí que daí eu já fico assim, pensando, tá, mas será que a gente não tá meio que se perdendo? E aí eu fiquei muito feliz quando tu disse assim que tu não é um soldado cego do bolsonarismo, que tu é uma pessoa muito maior que isso, porque é o que tu acredita, né? Porque se a gente for falar de nacional, eu não concordo, por exemplo, que o Bolsonaro tenha roubado as joias da presidência da República e vendido lá no exterior. E fez isso, tá comprovado. Pegou as joias lá, larapiou, roubou as joias que era do patrimônio nacional e vendeu para interesse próprio lá,
mandou o assessor dele vender lá nas Arábia, lá as joias que tinha ganhado nas visitas que ele fez. E eu não vejo nenhum bolsonarista questionar esse ato de roubo, também de desonestidade, né? E aí as pessoas se perdem, né, nesse aspecto aí. Então, se eu tenho divergência federal, tem que ser pelo modo de pensar, pela ideologia, por aquilo que eu acredito, né? E não esse senso comum de que todo mundo PT é ladrão e todo mundo Bolsonaro é do bem, porque não é assim Não, também. funciona. Não é assim, como- né? Com certeza não, né? E mesma coisa, eu não concordo com a situação do que aconteceu no Petrolão, tudo que foi escancarado. Exato. Né? Mas são locais, mas que influenciam muita coisa, né? Mas como eu disse, eu respeito todas as crenças, sou amigo de todo mundo, sou o cara que transito em todas as igrejas, todas as denominações, né? Fui convidado para na maçonaria, não muda nada, é aquilo pessoal, né? E na realidade isso influencia muito o quê? Aquelas pessoas que eu convivo. Aquela vai, eu creio, mas eu nunca desrespeitei. Até porque você pode fazer um levantamento, né? Eu nunca botei nada no Facebook, nunca mandei, tu tá errado, porque pode estar errado para mim, para ele não. Exato. Então, Exato. esse que eu gosto do pensamento eu Wagner. tenho, entendeu? Mas só que você o quê? Você vai pregar aquilo que você vive. Né? Então, e no momento que eu estou vinculado à minha família, eu estou vinculado a um grupo de pessoas, eu convivo, um exemplo, se me convidarem para ir lá na terreira, não tem problema nenhum, né? Porque é a cultura, eu não entendo nada, mas é a cultura deles. Agora, se vou em todas as igrejas evangélicas, eu sei, porque mais ou menos tudo é enraizado o negócio. Né? Tem aquela linha de segmento, porque eu já tenho conhecimento de causa, eu vou me sentir até melhor, né? Por causa que eu conheço, como é o rito de uma, da outra, da católica, assim vai. Só as coisas que a gente não pode perder, a gente se perdeu nos princípios, você perdeu os valores, você perdeu o respeito. Né? Mas só que eu estou num posicionamento que eu tenho que decidir o que eu quero para minha família, o que eu quero para o futuro, o que eu quero para os meus filhos, aonde que eu quero, se é um processo para mim ou para um todo. Tá, e aí agora eu fiz todo esse introdutório aqui para entender isso, né? Tu acha que o PL em Ibirubá, todo o movimento que foi feito, todas as pessoas que se agregaram nessa jornada, é por conta disso, desse ideal que tu prega, ou é interesse eleitoral mesmo? Eu creio... Porque eu entendi, só quero te dizer assim, porque as pessoas disseram que a Jaqueline saiu do Progressistas porque ela apresentou o nome dela lá dentro do Progressistas e não teve muita substância para ela ser candidata a prefeita, né? Isso. Tu traz aqui um argumento, né, que tu não foi valorizado, mas ao mesmo tempo a gente faz a leitura dizendo, não, peraí, mas não Wagner foi valorizado. não, né? tu não foi, como é que se diz, prestigiado, Sim, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que, como o André mesmo disse, tu foi o cara que o Abel pegou debaixo do braço e levou para todos os locais. Como também eu fui o cara que estava embaixo do braço dele dando escora para ele, né? Também, não mas né? é uma troca, né? É uma isso troca, aí né? tá debaixo do braço, mas amigo tá é amigo, né? Amigo é meu irmão, né? Não podemos dessa situação. O que acontece, Cristiano, é que no momento de 2022, quando a gente fui candidato a deputado estadual, aquele momento ali a gente lutou para não deixar assim um grupo de pessoas bem seleto, assim, pessoas empreendedores, né, que a gente conseguiu reunir com alguns líderes políticos, né, para a gente ver a eleição federal no segundo turno. E esse grupo de pessoas viu a necessidade de um bem maior para a comunidade que não fica direcionado. Não que hoje o Frentão foi o grupo que mais fez por Ibirubá. O Abel não tem, não sei se vai qualquer outra pessoa que entrar que vai conseguir fazer tanto em tão pouco tempo. Não sei se vai ter. Foi um momento propício porque Deus abençoa ele, abençoa a nossa cidade. Foi feito muito, muito progresso nesse determinado tempo de 8 anos da gestão do prefeito Abel com o Frentão. E assim só veio, na realidade, a sequência do que o Carlos fez, né? Então, antes eu não participava, eu não tinha conhecimento algum, né? Até porque no momento eu era criança, ou eu estava até no Exército no ano de 99, eu acho que eu votava, vinha aqui, não tinha esse conhecimento, nem não tinha interesse, né? E isso foi o quê? Nesse grupo, nessa reunião, que a gente viu a necessidade do quê? De novas oportunidades, e é tudo pessoas bem conceituadas, são empreendedores, são tudo... E eles falaram, quem sabe queremos algo, o que tu quer para o futuro, né? Nós queríamos naquele momento que desse, principalmente nós estávamos lutando por uma segurança jurídica, que o Brasil precisaria ter, uma segurança jurídica, que hoje nós não temos, a segurança jurídica.
Então, diante disso aí, ali começou esse grupo se movimentar, né, de 2022. Onde que teve, não tinha ninguém político. O grupo político tava o Carlos, tava o Abel, tava o Wagner, tava o Tuta, tava essas pessoas assim, os que estavam junto ali, davam 6 ou 7, né? Junto com esses empresários e pessoas que estavam lutando para quê? Por aquilo que eles achavam que era o ideal, o melhor, né, pro cenário naquele momento. Que era derrubar o presidente que tinha sido eleito para que era o no Bolsonaro segundo turno. No segundo turno. Esse movimento aí era para o segundo turno na eleição então presidencial. E esse grupo então se criou, se concretizou, se enraizou e assim foi formando na realidade reuniões, né, e montando. Eles não tinham questão PL. Eles não eram todos ali não tinham, a maioria não tinha partido dessas pessoas, até porque se eles se envolverem na realidade acontece que daí eles tinham empresa, tinha isso, prejudicaria. Mas foi o PL na realidade foi nessa reunião que o pessoal, eles pegaram algumas linhas que eles queriam seguir. E o partido na realidade, o PL, que estava presidido pelo Mauro, né, o Luciano Ruever, né, entrou em contato com o Mauro e todo esse grupo de pessoas que eles tinham interesse, que eram mais posicionado com os ideais daquele grupo. Não é questão bolsonarismo, não é nada disso. Então, se criou-se essa oportunidade aí. E eu, na realidade, eu sempre que eu disse, eu tenho acesso ao prefeito, mesmo ele estando triste, mas eu estou feliz, que era um negócio que eu estava no sufoco, Cristiano. Quando eu saí de Passo Fundo lá, procurando uma UTI, né, naquele momento de urgência dentro de uma ambulância, liguei para o Carlos Gomes, liguei para o Bibo Nunes, liguei para o Cheirini, liguei para o Zuco. São as pessoas que eu tenho mais proximidade, que é de direita, você vê, né? Sim. Né, o Sérgio Pérez. E lá eu não tive, daí eu indo era para ir para Santa Rosa, não conseguimos. E foi, graças a Deus, entrou em Santo Ângelo, mas eu estava em Passo Fundo, dentro do lugar que mais tem UTI neonatal no estado. E não tinha vaga. E lá essas pessoas diariamente, Cheirini e Adriana, me ligavam 3 vezes por semana, certo? Como é que tá, Nenê? O que tu tá precisando? O Capitão Macedo, que foi deputado estadual, foi lá me ver. Paparico Baque mandou uma assessora lá para me ajudar, né, o que vê que estava precisando. Então lá essas pessoas do PL, se foi uma estratégia ou não, mas todos eles estavam unidos. Fizemos uma reunião virtual ali, onde que eles conseguiram a gente ajustar, principalmente porque ela entrou particular, né, e depois a gente conseguiu rematar. Eles me ajudaram com algumas dívidas, algumas pendências. Então me deram um apoio no momento que eu estava mais necessitado. E eu disse para o próprio Bill Nunes, eu mostrei agora aqui o vídeo, né, pro Andrei, que naquele desespero, se tiver que mudar de partido, eu queria a vida da minha filha. Eu precisava de uma UTI urgente. Se tiver que mudar de partido, muda de partido. E é o que aconteceu. Ele só me mandou, seja bem-vindo no PL, estou te mandando aqui para você já a ficha abonada. Eu vou abonar aqui por Porto Alegre. Não, tá bom, beleza, vamos lá. Conversei com o prefeito, né? E são as pessoas que estão me atendendo nesse momento. Política é feita de momento, Cristiano. Nesse momento, hoje, tu tem um teu ideal, que quem sabe essas pessoas que estão lá, você vai começar a bater de frente. Mas não era isso que eu queria, não é isso que eu pensava. Eu estou conhecendo a política. Só trazendo, Wagner, um elemento. Se não tivesse essa questão da Liz na equação, tu acha que tua decisão teria sido diferente? Já é diferente também. Tu não teria saído? Não, eu estava tentaria resolver. Tentaria, mas me tirou a gota d'água. A corda do pescoço para que realmente. Então, na verdade, eu não sou extremo a nada. Tudo que é extremo faz mal. Eu nunca vi tu extremo de forma nenhuma. Só que eu defendo os princípios. Mas eu acho muito louco isso, né? Muito louco, assim. Eu até nem sei como falar, assim. Eu acabei de adotar 2 crianças, né? Estava na fila há 5 anos, né? E eu acho que usar a dor de uma pessoa para se aproveitar politicamente é a coisa mais horrorosa do mundo. Pode ser, eu vomito mas isso. Foi aquele momento de decisão que eu precisava cumprir. Eu sou uma pessoa de palavra, né, Cris? Porque, na verdade, eu não podia voltar atrás, né? É bom que isso esteja aqui, ao vivo. Então, as pessoas, na verdade, sim, eles me ajudaram bastante lá, me auxiliaram, mandaram. E aqui, disse, eu vou defender os princípios daquele, não desrespeitando os teus princípios, os teus valores, não desrespeitando o Andrei. Mas nós temos que seguir numa linha de pensamento onde que você quer o melhor,
né? Eu sou totalmente contra o aborto. Cara, quem vivenciou que tu adotou 2 crianças, né? Totalmente contra o aborto. E o que hoje está sendo? Pois é, e tu é uma pessoa de esquerda, mas tu não concorda plenamente, como eu também não concordo com o extremismo, né? E tu vai ver o pessoal defende o aborto, não. Maioria, PT, a maioria. E tu não concorda com eles, mas tu tem o teu posicionamento. Eu tenho meu posicionamento, né? Mas eu não posso dizer para uma mulher, né, Isso aí. que precisa de um E atendimento, os nossos líderes foi lá. estuprada, por exemplo, É. né, e precisa de um atendimento de saúde, que vai fazer numa clínica Deus o livre. falcatrua aí, que vão atorar a mulher pelo meio, né? Porque nós não temos uma política pública de saúde que trate dessa questão. Então, é isso aí. Na realidade, o que acontece, Cristiano? Nesse momento, eu vou defender aquilo que eu quero, você vai defender, nós vamos ficar sempre discutindo, tentando sempre. Nós somos equilibrados, nós somos educados, nós queremos ver um bem conjunto para todos e não só direcionado ao meu ego, à minha vaidade. Isso faz aqui que o cara vai acabar pensando, direcionando, eu não estou mais me identificando nesse momento, eu ajudei a fazer escolhas, né, para botar líderes que me representassem, mas não era aquilo que eu pensava. A pessoa está indo para um outro caminho que não era aquilo que eu estava pensando que ele fosse fazer, que é o defender aqueles por conhecer. Eu tenho muitos erros, muitas falhas, todos nós temos. Né? O momento que você me compra, Wagner, por que tu fez isso? Eu vou ter que te esclarecer por que eu vou tomar a decisão de sair do republicano, sendo que eu estava no momento propício, não estava sendo condizente o que eu nunca vou chegar e denegrir o Henrique. O Henrique foi um dos caras que sempre esteve junto comigo, eu sempre vou respeitar a sua decisão. Ou a Jussara, que eu não tinha proximidade alguma, mas diariamente ela estava me mandando lá como é que tá ali, Cara, ela defende o partido dela, eu defendo os meus. Eu não defendia tanto o meu assim, mas eu defendo os princípios. Eu nem defendia tanto o meu, porque a Jussara às vezes chega a ser chata, né? Não, mas ela Na defende, brincadeira, entendeu? Jussara. Né? Ela sempre defendeu. Fale com ela quando que nós entramos em discussão, se é para um bem maior. Até agora, eu não sei com quem que eu discuti na Câmara de Vereadores, sendo que prejudicasse uma comunidade, alguma coisa, pelo meu ego ser mais elevado que os outros. Não, a gente tem que sempre tentar manter o equilíbrio, aonde que faz o bem para a comunidade, né, Cristiano? Eu não posso pegar, eu quero botar a goela abaixo. Se tu vai botar a goela abaixo, tu tá ali representando um povo, uma comunidade. A minha comunidade se identifica com mais de direita. Exato. A minha comunidade me cobra porque eu tenho que ter posicionamento. Sim. Tua base eu é essa, não né? consigo defender ideologia de gênero. Não vai acontecer. Eu vai acho que ninguém vai fazer isso, Wagner. Eu acho que essa é a questão, né, que é importante. Aqui, né? O Andrei traz um elemento que é muito importante. Essa disputa que está tendo aqui do PL buscar quadros, né? Eu te falo assim, bem de boas, assim, porque é o seguinte, o PL ele está usando uma estratégia para se tornar a referência da direita, né, porque ideologicamente entende que o Progressistas não está tão alinhado com isso, no conjunto, né, da obra, né, o próprio Republicanos e tal, e pensando numa tática eleitoral do ano que estamos, que é 2024, né? Se o PL vai sair vitorioso ou não dessa tese, né, porque afinal a gente precisa trazer essa leitura. Hoje o PL como é que diz, anoiteceu sem nenhum vereador e ele amanheceu com 3, né, e um suplente, né? Então, se essa tática não tá como é que se diz? Surtindo efeito? Surtindo efeito, eu não sei o que seria, né? Quem tem que se preocupar com isso é o Progressistas e o Republicanos, que perdeu seus quadros, não o PT. Nem o PT nem a esquerda, né? O PT, na verdade, tem um público dele que não vai mudar, meu. Exatamente. É aquele público ali que faz a diferença. Só que o público da direita, esse pessoal que acredita em tudo que tu acredita, né? Hoje vai ficar assim, porque vai haver divergência de pensamentos. Porque se o republicano chegar com essa conversa lá na porta pedindo voto, o progressista chegar nessa porta pedindo voto com a mesma conversa e o PL chegar nessa mesma porta com a mesma conversa... Já dividiu, né? Entende? Então, essa é que é a questão que esse elemento PL traz para o cenário agora. É a migração do protagonismo, ou seja, quem é que vai ser o protagonista da direita em Ibirubá? O PL. Para mim já está dado isso. Sei, não, ele é... Ponto. Né? O progressista vai ter que como da direita. O progressista vai ter que correr atrás do prejuízo agora. Até porque tem no próprio o próprio Cheirinho, os outros, o pessoal que manda, que ele é o presidente do PL no estado, tem um próprio no estatuto que é proibido você se coligar com o PT
PSOL Sim. e Rede, esse Sim, proibido. ele falou, O restante tu pode ter uma harmonia entre todos eles, o grupo, desde que são esses três partidos que fogem muito para o quê? A extrema esquerda. Nós entrevistamos Isso ele essa quer semana. dizer, Wagner, que você chegando agora nas fileiras do PL e o PL tendo que definir uma situação muito importante, né, que é a coligação. O MDB está aí quase que de mãos dadas já com o PL, só que o MDB traz junto o PSB e o PDT. Historicamente, né? O PSB, que é o do vice-presidente Alckmin, e o PDT aí do Ciro Gomes, né, que são os expoentes a nível de Brasil. Isso quer dizer que dá para fazer essa coligação? Dá para fazer, mas nós temos o quê? Um exemplo aqui, Andrei, que nós não vamos, a maioria, eu, na realidade, nunca votei no PDT. Né? Nunca foi, meu avô foi brisolista, mas o restante nunca foi. Eu já votei no MDB, já votei no PT, né? Então tive a oportunidade de escolher o representante naquele momento, votei no PP, né? Votei no Republicano, né? No PL só votei, na realidade agora vou ter a oportunidade de votar, mas também não tinha votado, votei isso no Bolsonaro, né? Que ele era do partido, que era aquele momento que ele se identificou. Como eu disse, tudo é momento, mas aqui nessa conjuntura, não sei se vai dar certo ou não. Trato do que não é minha cabeça e a minha voz, eu posso ter voz, eu não participei de nenhuma reunião, Andrei, aqui ainda. Eu não participei de nenhuma reunião, não, até por causa que eu estava em Canil, o presidente me ligou e disse que não tinha me chamado antes por causa da minha situação que estava vulnerável, né? Isso esclareceu bem, nós conversamos, eu e o presidente, né? O Luciano, e ele disse, Wagner, aquele grupo que a gente formou lá no início são as mesmas pessoas que estão querendo aqui algo que seja o melhor para a comunidade. Não é algo que é o melhor para a comunidade. Então, são essas cabeças pensantes. Então, dá para trazer o PSB e o PDT junto. Isso aí. Na sua visão, no seu entendimento. Claro, eu particularmente, Wagner, eu não queria, né? Porque eu não sou ainda vinculado a essas pessoas. Eu posso falar para todos eles. Eu não tenho esse vínculo, porque nós, até o momento, era oposição. Como o MDB também, mas eu já votei no MDB. A minha família, a metade era que votava todo assim, desde o meu finado do pai, no Alberi, no pessoal que era do PFL, né? E tinha do meu outro lado, da parte da mãe, um outro que votava no MDB. Né? Mas eles se dão bem até hoje. Minha família tem sempre assim, hoje eu tô no equilíbrio, entendeu? Tô alinhando a família ali. Então, na realidade, assim, mas isso é uma conversa, uma conjuntura entre os que estão na frente, entre os que estão na liderança, tanto do partido do PL, do MDB, porque o MDB provavelmente não vai querer se separar das pessoas que eles estavam sempre junto. Eles vão ter que decidir. Tá, e Wagner, deixa eu te perguntar, qual vai ser o papel do Wagner nesse cenário? Porque, primeiro, o Wagner é pré-candidato a vereador hoje, né? Ele nem foi apresentado como uma opção para majoritária. Não, porque eu não estava nem, na realidade, era naquele momento que nem o presidente falou, né? Um momento que eu estava debilitado, ainda estou, né? Eu não sei o que tem pela frente, né, Cristiano? Eu não sei porque eu não era candidato a nada e hoje eu estou aqui representando uma comunidade. Eu não era candidato nem sabia da minha existência e sempre veio, para Deus nada é impossível. Né? Então, as pessoas articularam, faziam e tudo acontecia, e eu cheguei do nada, sem panfletinho, escrita a caneta e assim eu fui Tudo eleito. pode acontecer, então. Tudo pode acontecer. E hoje, na realidade, a gente está no cenário que naquele momento, Cristiano, que eu estava lá, quando eu falei com a vereadora Jaqueline, falava com o Tripa, com o Eduardo, o Maurinho me fez uns convites várias vezes, o Cherini tinha feito o convite, e por ter essa proximidade de amizade entre o Cherini e o Carlos Gomes, né, depois do Carlos Gomes, eu hoje me identifico com quem? Carlos Gomes. Tem. Queira o Abel, queira os outros, ou sei lá quem que entrou agora do grupo, que era um exemplo que nós vamos citar. Tinha pessoas que eram do MDB que hoje estão no Republicano. Devo falar o quê? Pode? O Wagner, o seu posicionamento hoje, né, dentro de uma discussão no PL, quando o PL vai trazer alguns elementos de que Ibirubá pode mais, de que Ibirubá parou em alguns setores, né, aqui na nossa cidade alguns setores não funcionaram como deveriam. Muito desse discurso implementado pelos líderes do PL hoje, que são empresários que estão na 2213, que eles percebem que Ibirubá pode mais, né? E que em algum momento as gestões deixaram a desejar. Esse é o discurso. Você vai se opor a esse discurso por ter vivido ali dentro muito tempo? Difícil,
Difícil até porque eu convivi ali, né? Tudo que era para fazer... que tudo que é parte pública é moroso. Até porque eu vivenci durante 8 meses ali para implantar um processo eletrônico. Quanto tempo demorei? Né? É diferente de você trabalhar na parte empresarial privada Sim. do que trabalhar no setor público. Então você vai se posicionar como eu- não como um defensor do governo, mas se colocando como alguém que passou ali dentro e E sentiu a sabe como dificuldade. funciona. Sabe como funciona. Porque é tratar pessoas. Tratar pessoas. Eu, estando na minha casa, eu dito a regra. Wagner, Entendeu? o xerife... Agora, se eu chegar na tua casa, eu vou ditar regra? o Como xe- vai funcionar? Tu vai ter que chegar e avisar. Andrei, eu achei legal aquela situação ali embaixo. O que tu acha para fazer? Eu disse, eu tentei, mas não funcionou. Mas se tu fazer dessa forma, tem que ter argumento e tem que mostrar como vai funcionar. Porque da forma que tem, como é o setor público, ele é moroso. Né? É diferente o cara que está lá, mas funciona na empresa, funciona porque você é dono. Se você quiser demitir, vai me demitir. Mas agora, como é que eu vou demitir um cara que é estável, funcionário público, concursado? Não tem. Só quem passou por lá sabe Tem como que saber. toca a banda. Às vezes em quando tu tem que chegar a trazer pessoal e é uma conjuntura. Por isso que às vezes o romantismo de quem é oposição e tem que estar fora, né? É muito fácil chegar no microfone e dizer, eu vou reduzir secretaria, Capaz. eu vou reduzir cargo, Pode eu ter. vou enxugar a máquina, né? Mas pensa em tirar 5, tu foi secretário de administração, pensa em tirar 5 atendentes de uma creche para ver se não dá o caos. Não tem Pensa em tirar um agente comunitário de saúde de um bairro para ver se não dá um caos. CC, cargo em comissão, isso Tudo concordo, tudo bem, Tranquilo. indicação do prefeito e tal, né? Mas a máquina, ela já não consegue dar conta de atender a tem. população. E a população precisa de mais serviço, ela não precisa de menos, não tem que enxugar. Cristiano, Né? dentro E aí do- vem, vamos dar mais agilidade e tal, enxugando, não dá. enxugando não, na parte de concursado não tem como enxugar. Viu Esquece. só? Isso não tem como. Uhum. Né? O que acontece muitas vezes que a gente pega no setor público por um funcionário que não é bom, a gente generaliza todos os restantes. Eu trabalhei com um grupo de pessoas na administração, cabeça pensante, que dependia um do outro. Se travasse Uma um não, engrenagem. e ali travava, tem que esperar o fulano, tinha que ajeitar o ciclano, para ajeitar para quê? E eles eram comprometidos. O meu grupo de pessoas na administração eram comprometido com a situação para resolver. Mas o trâmite é muito moroso. Por isso que a gente teve essa boa intenção de implantar o protocolo eletrônico, principalmente na parte da engenharia, que está sendo feito agora, ajeitando. Então, demorou 1 ano para ser implantado. Né? Principalmente ter uma transparência nas licitações, implantando a Lei 14.133, que nunca ocorreu. Né? Então, hoje, se tu pedir um levantamento patrimonial do município, é diferente há 2 anos atrás, que não tinha o controle algum, não porque não é, porque a forma era errada. Então, pode ser ajustada. A forma que era conduzida era errada. Agora, São os porque processos, né? na realidade o que acontece não é culpa do prefeito, entendeu? É culpa de uma conjuntura que pudesse fazer a adequação transparente e ajuste necessário para que essa engrenagem tirasse aquela rebarbinha para fazer funcionar. Eu E assim vai indo. vivenciei, Wagner, essa É. experiência do processo digital aí, que acontecia da seguinte forma. Ele chegava no balcão digital lá na prefeitura, lá o cidadão mandava lá pelo WhatsApp lá, e ele ia lá, digitalmente, coisa mais linda do mundo, assim, passando por todos os setores que tinha que passar. Mas chegava numa secretaria lá, que tinha um vivente, que ia lá, imprimia o processo lá, e aí levava para o secretário assinar manualmente o negócio, né? Pois E aí acabava com a brincadeira, né? Porque daí Não, agora eu tenho que todo esse voltar... processo foi encerrado ali. Aí tem que pegar, escanear de volta com a assinatura do cara, daí jogar para dentro do Anexar. sistema de novo, anexar para dentro do sistema para responder, né? Então é umas coisas que tu não entende, né? É. Wagner, o teu posicionamento na Câmara de Vereadores, você que tem hoje uma cadeira no Legislativo, vai ser de oposição? Cara, como eu disse para o prefeito, não é questão de oposição, é o melhor para a minha comunidade, como eu sempre fiz. Eu nunca bati no prefeito, até porque eu sei o esforço que ele faz para trazer, captar recurso para ele fazer. E é difícil, um exemplo, você arruma uma estrada aqui, né, fica faceiro o secretário quando conseguiu arrumar aquela estrada, mas para ter essa manutenção, fazer essa parte, quando estragou aqui, arrumou ali, está estragando ali, por causa, olha a nossa chuva que tem. Então sempre vai ter problema, André. E eu não vou ser, nunca fui, na realidade, a oposição às coisas que são erradas, tudo bem. Né? Mas daí eu nunca fiz, eu acho que na minha vida fiz um pedido de informação, né? Até para ajudar o prefeito a esclarecer alguns assuntos.
né? Mas, Wagner, tu Mas- estava como secretário quando o Eduardo Artmann fez um calhamaço de pedido de Sim. informação lá, inclusive questionando eticamente a conduta da Dileta, de outras secretarias ali, que tu teve que correr como secretário de administração lá, Para né? ajudar a pra- responder. agora tu tá do outro lado. Tu tá do lado do Eduardo Artmann agora, porque os dois estão no mesmo partido. Antes eu né? estava do lado do Eduardo Arto. Mas É o posicionamento de cada um. Nunca fiquei contra ele. É um direito dele. Ele queria, se ele não tinha o entendimento, ele foi buscar o conhecimento, o esclarecimento sobre determinada situação e não tem como. Isso é prerrogativa do vereador. E cabe o quê? Se está certo ou errado, vai ter que mandar lá bem certinho esclarecer para ele entender, porque ele queria esclarecimento. Não tem o que fazer. Eu estava do lado do Eduardo, o Eduardo estava do meu lado, hoje de novo da mesma forma. Né? Eu estou do lado do prefeito, o partido, os outros, o PP acha que não, na verdade é o quê? Pela boa conduta e dar seguimento no processo de construção do progresso do nosso município. Pronto, é isso aí. Né? O que eu não consigo, na realidade, eu tenho que ter um posicionamento, é sobre aonde que você está, qual é o vínculo de amizade, qual é o vínculo do teu eleitorado, que são o que eles defendem, que é as mesmas coisas que eu estou defendendo, eu estou tendo uma identificação. Né? Eu, na realidade, como eu disse, contra a pessoa, todos do partido PP são as pessoas mais próximas que eu tenho. E se o próprio, na vez passada, a gestão passada, na legislatura passada, o Dácio foi o cara que me escorou. Ele me escorou. Daí eu disse, e ele não precisava de escorar ele. Foi ele que me escorou. Me deu oportunidade de o quê? De poder pagar uma multa indenizatória que eu sofri no ano de 2020, quando nós entramos em 18. Quando entramos em essa briga que tivemos lá com o governador, que a gente se sentiu ofendido, tudo bem, é um direito dele, paguei, eu perdi, porque na verdade a gente estava naquela lançamento da pré-candidatura, e isso quem me escorou foi quem? Ele foi o que me escorou. E quando que eu desrespeitei? Muito pelo contrário, tenho grande admiração, um grande líder, esse, um cara educadíssimo, um cara de cultura, é o quem? Dr. Dácio. Né? Então, na verdade, assim, é o que, só que ele tem num partido que eles não, aqui sempre foi coerente, sempre foi ter um posicionamento. Mas hoje, se tu vai pedir para ele o posicionamento dele, sempre é um cara o quê? Que ele vai seguir aquela linha. Agora tem outros que fazem que tu vê eu brigando de maroteando ou alguma coisa. Não, cara. Na verdade, eu sou de direita, que defende princípios, valores, Deus acima de tudo, né? E que rege uma maior parte da comunidade, da população. Sou contra os erros. Eu vou errar. Ninguém é perfeito. Um exemplo que tem muitas coisas que o prefeito confiou em mim que eu assinava. Ou eu passava para ele, os secretários que estão ali são de confiança do prefeito. Ele tem que confiar. Pode fazer coisa errada? Pode. Pode com ciente ou não ciente. Porque ninguém está livre. Mas a coragem que todos têm de estar no cenário político defendendo uma causa com princípios e valores, botando o seu nome à disposição, são poucos. Para criticar tem muito. Mas a responsabilidade que você exerce naquele momento é grandioso. Tu pode perder a casa, pode perder tudo, porque você é responsável por aquele momento ali de assinatura de responsabilidade. Sim. Então, eu tenho que a gente deixar esses egos, vaidades e um bem em comum. O que não pode acontecer é, na realidade, a gente se furtar, na realidade, de defender aquilo que você acredita. E eu não posso me furtar nesse momento. Hoje, o Republicanos tem aí o Alberi, Fux, o Vande, né? Os três que ficam junto com o prefeito, assim, de maior peso político, né? E aí tem... O grupo de mulheres é uma benção também. Grupo de mulheres muito bom também. Pode acontecer, Wagner, ou é uma coisa muito difícil acontecer o Republicanos abraçar o PL e construir algo... Eu acho, assim, até que que eu não estava, André. Ou o PL abraçar o Republicanos, né? Eu não estava, até pode ter ocorrido esse erro do quê? Que no momento que eu estava lá, em situação em Santo Ângelo, nessas reuniões, né, um exemplo, o Lair Grave, ele é do PL. O pai dos do prefeito primeiros. é filiado ao PL. É um dos primeiros que se filiou aqui, é do PL. O que você vai falar? Quem que botou embaixo do braço o prefeito? O pai. O pai que criou, ele é do PL, tem o posicionamento dele, tem tudo aí. Né? E eu acho que dentro dessa... Faltou um pouco de diálogo, eu acho, para conversar, o posicionamento do prefeito, a intenção do grupo, faltou algumas reuniões, entendeu? Para conversar e ver o posicionamento da maioria. O PL não vai conseguir ter o Republicanos e o MDB na mesma chapa. Não.
Aí, Essa já é uma querer demais, né? mas Daí- aí se houver um entendimento, Acho que era o Cristiano, sonho de todo, até o meu sonho, assim, que eu sonhei junto com o Alberi, na realidade, esse sonho do consenso, fazer Aham. para que, porque infelizmente... mas o consenso total ou o consenso da direita? Cara, O consenso total é abraçar a esquerda, a direita, PT, mas todo trabalhar mundo. com pessoas capacitadas técnicas dentro da sua secretaria com capacidade técnica. Eu tenho formação técnica, né? Sim, e Eu o consenso da direita seria, então, abrir mão dessa vinda do PDT e do PSB, o PL, no caso, e os republicanos abrir mão do PT. E aí se forma ali PL republicanos, né? O PP também poderia, não sei. E aí o MDB constrói lá com o PDT e o PSB, e aí se forma uma outra estrutura, né? Esse seria o sonho do Wagner? Na realidade, o sonho Juntar a do- direita de um lado e o que não é direita, não? Wagner Mas eu chegou vou para trás, mas eu vou desrespeitar, ter né? que pedir para ele ir para frente para pegar o microfone ali, porque senão não pega. Ah, Ele chegou a daí- sentar para trás aqui. Na realidade, eu acho que seria uma conjuntura de todos os partidos. E não ter, na realidade, o meu posicionamento hoje, como se fosse... Vai, que o Wagner fosse o candidato a prefeito, sei lá, fosse o prefeito. Eu ia chamar todos pela sua capacidade técnica. As pessoas para trabalhar junto comigo. Né? Não por... mesmo assim, a amizade, se tu tem a amizade e tu tá vinculado ali, tu precisa trabalhar, mas vamos se capacitar. Meu posicionamento. Pessoas capacitadas para tocar, porque tu tá trabalhando com dinheiro público. Não é a minha casa, é a casa de todo mundo. Né? E ia ter uma forma de trabalhar com todas essas lideranças. É difícil muito isso acontecer, porque eu penso de uma forma, o Andrei pensa outra, o Cristiano pensa outra. Né? Já divergemos várias coisas aqui, mas mantemos o equilíbrio. Esse equilíbrio que é necessário para o bem da comunidade. Né? Então, na realidade, pode mais? Claro que pode mais. Mas quantas vezes só atiram pedra no prefeito Abel? Quantas vezes só atiram e ele tem que tomar uma decisão que não é fácil ele tomar sozinho? O que eu analiso, Cristiano, é justamente a fala do Luciano Hever, né, quando ele esteve aqui, que dizia que o PL é uma opção ao que tinha até então em Ibirubá. É uma opção, é diferente. É contra a esquerda? Ele disse não, é uma opção diferente. Só que essa opção diferente ela está ficando meio que parecida, né? Porque a gente tem ali a Jaque, tem o Wagner, tem o Gabriel, tem o Eduardo, tem o Valdir Lagman, né? Liberto. Tem o Liberto, né? Pessoas que estavam até então nesse grupo que governa Ibirubá hoje. Onde está a diferença? Por isso que eu digo, a diferença é o marketing. A diferença é o marketing. Porque as pessoas são as mesmas. Com exceção, por exemplo, do Luciano Weber, né? E desse grupo de empresários que eu acho assim, tenho todo o respeito, né? Mas eu acho que política se faz às claras, né? Não é reunindo as escondidas, dando tapa, escondendo a mão, que tu evolui, que tu transforma, que tu constrói a sociedade democrática, né? Então, se esses empresários querem ter um lado, eles assumam esse lado. Né? Não adianta eles esconderem a mão, depois reunirem os funcionários lá no chão da fábrica e obrigar os funcionários a votar em A ou B e depois ser processado pela Justiça Eleitoral por isso. Não pode. Né? Não pode. E eu já digo que os funcionários não vão votar assim dessa forma, não votam. Né? Não pode. Então tem que jogar as claras, né? Porque é isso, a eleição é esse momento. O cidadão merece isso. Ele merece todas as cartas da mesa. O cidadão que pensa como o Wagner, ele quer votar no Wagner, ele tem que saber como o Wagner pensa. E eu gosto do Wagner por causa disso. Ele vem aqui, ele é como ele é. Agora, não dá para as pessoas virem aqui ser de um jeito aqui no microfone e nos bastidores ser de outro jeito. Fazer maracutaia, né? Fazer acordinho ali, né? Porque cada um tem um motivo para ter saído da onde saiu para ir para o PL. Né? Quase todos vieram aqui, eu acho, né? Todos vieram aqui. A Jaqueline veio aqui, o Liberto veio aqui. Eu não conseguia, eu tava Só olhando... o Tripa vai vir aqui semana que vem, né? O Wagner veio aqui agora, né? Então eu tô falando dos capão, né? Dos caras que são do histórico. Todos vieram aqui. Cada um deles apresentou o argumento, né? O Liberto veio aqui e disse por que saiu, porque o Liberto também foi difícil de entender. O cara saiu um dia da presidência do Progressista e no outro tava no PL, né? A Jaqueline, né, também foi difícil de entender, né, que, né, foi vereadora há muito tempo, tem uma raiz histórica com progressistas aqui em Birubá e também, então, todo mundo tem o seu motivo
E aí a gente, como jornalista, como alguém que analisa o todo, né, que não está puxando para um lado ou outro, outro dia alguém dizia, cara, mas tu tem uma tendência mais à esquerda, mas tu puxou tanto o saco do PL. Eu disse, mas cara, mas é a novidade. É a notícia. Eu não sou de esquerda ou de direita aqui no microfone. Aqui eu sou o que é a notícia. A saída do Wagner do Republicanos é notícia. O motivo do Wagner ter saído do Republicanos é notícia. Né? O crescimento do PL e a força que ele mostrou naquela reunião que teve lá na Associação dos Motoristas é notícia. Então, se tu quer ser notícia, meu amigo, faça por valer. Faça por valer. Então, esse é que é o grande questão. Nós vamos continuar analisando esse cenário aqui. Talvez o PL vá apresentar até um outro nome, né? Que nem esses três que o Cherini falou aqui. A Jaque, o Liberto e o Luciano. Daqui a pouco até a convenção, que é lá em agosto ainda, muita água vai rolar até lá, Embaixo né? dessa ponte, Né? Vai passar muita coisa. Daqui a pouco vai ser um nome que nem está nem tá em discussão no cenário, né? De repente, nem alguém, nem político, né? Nem alguém que nunca se foi da política que vai apresentar como alternativa. É de uma forma de construção. É porque eu vejo, por exemplo, o Wagner, que ele chega com a experiência administrativa de verdade, né? Porque o cara fez a gestão de uma secretaria que cuida de todo o governo, não é? Tem aquele pessoal, a Jaque, por exemplo, ela foi secretária de habitação, eu acho, de assistência social, né? Tem outros lá que foram secretário de obras, de não sei o quê, de agricultura, né? Mas o Wagner, talvez desses quadros que migraram, é o cara que conseguiu ter a visão do todo o governo, que sabe como todo o governo funciona como secretário de administração e governança, né? Então, eu acho que o Wagner vai ter um papel fundamental, talvez no protagonismo ou até mesmo nos bastidores, né? Como coordenador de campanha, coordenador de plano de governo, né? Alguém que vai ter esse papel de costurar, porque transita com todo mundo, né? Então, talvez, se os extremos, alguns extremos estão no lado de lá, peraí, vamos chamar o Wagner aqui, porque ele é um cara que não é extremo, que transita com todo mundo. Porque, no final das contas, o que o PL quer é ganhar a eleição. No final das contas, esse é o objetivo. Por quê? Porque o Cherini disse aqui, né? Os caras ganharam 205 vereadores no Rio Grande do Sul. Ele me mandou, acho que foi 205 vereadores, não é pouca coisa, né? Que mais ganhou. E sabe quem perdeu mais vereador? Progressistas. Depois os republicanos, depois tem a lista ali dos partidos que mais foram atingidos, e tem até alguns da esquerda meio perdido ali, do PSB, da Rede, né? Só não tem comunista e petista, o resto tem tudo ali, né? E PSOL, né? E o resto tem tudo ali. Então o PL está muito focado na estratégia, que é uma estratégia eleitoral também. Por quê? Porque precisa da substância agora para na próxima eleição ter condição de disputar e tirar o PT do poder, porque é isso. Hoje o país está dividido entre a direita e a esquerda. E a gente precisa se afastar dos extremos, da esquerda e da direita, para a gente conseguir voltar a ter uma normalidade. Eu acho que é isso que tu quer, né, Wagner? isso mesmo, com certeza. Então, E é necessário, né? Como eu disse, tudo que é extremo faz mal. Eu não consigo ficar... eu nunca vou voltar com respeito com ninguém, vou ter meu posicionamento. E isso, na realidade, não concordo com muitas coisas, né, do governo federal. Um exemplo que a gente sofreu mesmo dentro do governo ali, na gestão, onde que nós tínhamos um caixa e a gente teve que fracionar para poder se manter, porque não veio o repasse dos recursos financeiros, que era o do Fundeb, FNDE, agora já veio todo seguiu, né? Mas naquele momento que tinha as datas específicas, a gente gastou a gordura para poder se manter, dar sequência, né? Não parar nenhuma escola, nada, política. Só que a gente reduziu, né? Teve que fazer essa redução, principalmente em todos os setores, para a gente gastar essa gordura que, graças a Deus, tinha de uma boa administração. E o administração. município que não tinha? Pois sofrimento. Com certeza teve um grande sofrimento disso aí. Se nós sofremos, né? E eu acho que nunca teve, Cristiano, uma coisa que tem que deixar bem claro, assim, a gestão do prefeito Abel foi a gestão, acho que mais valorizou todos os funcionários em todas as classes, desde do auxiliar até do alto escalão ali. Ele conseguiu fazer essa valorização, valorizando o funcionário. Hoje, acho que eu até fiquei sabendo, foi semana passada, que Ibirubá era o primeiro que tinha o vale refeição mais alto do estado. Agora é a segunda. Quem ganhou foi Saldanha Marinho. Então, na realidade, passou a R$800 agora. Então, R$100 a mais. Mas para você ver, assim, só que a Saldanha Marinho é pequena perto de Ibirubá. O quadro de funcionários é menor. E Ibirubá tem 700 e poucos funcionários, né? Tem um abraço aqui para você do Emerson Weber. Um abraço, Wagner, e também a sua família.
A Ana Salete Spengler também manda um abraço, ela diz que concorda com você, é contra o aborto, a favor da família. A Lourdes Novatsky diz que os extremismos não é bom para um município. Cristiano Gomes também mandou um abraço aqui para o Wagner Oliveira, o pessoal que está nos acompanhando aqui na transmissão. Só ao tenho a vivo. agradecer, né? Eu uma coisa até vou deixar um agradecimento a todos, mas em especial o Dadá, Andrei, que num momento assim, bem frágil da minha vida, né? A gente gastou bem frágil. O Dadá me ligou e eu disse, não precisa. E ele foi contra mesmo, depois, olha, eu acho que vai precisar sim. Esse momento frágil, ele mobilizou o grupo que a gente tem, eu sou vinculado ao grupo do Que Me Sentindo também. São as pessoas assim que têm um posicionamento, são muito responsáveis. Eu tenho a grande admiração, e eu aprendi a amar o Dadá, cara. Um amigo, assim, o Emerson Weber, ele pegou, fez uma ação que eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer, Andrei. Um abraço ao Dadá. Puxaram à frente lá, Puxou à frente um negocinho que era tão, naquele momento, um exemplar, eu consegui tudo, né? Aqui, quase todo aqui, eu já estou pagando. Tirei a nota ontem, né, do hospital aqui de Passo Fundo. A gente precisa ter condição, né? Senão, com certeza, esperar pelo SUS às vezes, não que o SUS é o melhor do mundo. A maior organização de saúde do mundo é o SUS. Se tu vai nos países de primeiro mundo, não existe como o SUS. Só que o trâmite deve ser muito pesado, o gasto para isso, mas o trâmite é muito demorado. E às vezes acaba perdendo muitas vezes as vidas por essa demora. E eu não podia perder, né? Então fui pagar, fui fazer particular, e o Dadá foi uma pessoa assim que eu sou grato toda hora, eu falo com ele, que eu tiro o chapéu pro Dadá. O que ele fez por mim, olha, minha família, assim, minha irmã, meu irmão, assim, minha irmã foi minha escola, essa foi minha escola, valeu a pena eu ter criado a minha irmã, sabe? E o Dadá, do nada, disse, não, eu vou fazer, mobilizou o grupo, as pessoas, e todos, assim, teve uma grande aceitação, né, dessa rifa que ele fez beneficente. Eu disse, eu não quero me envolver em nada. Disse, não, pode deixar para mim. E, inclusive, não tenho envolvimento algum, né, e acho que foi todas as rifas. Ele entregou todos os bloquinhos, né, e com certeza isso vai, queira ou não queira, eu sou um cidadão. Queira ou não queira, eu precisa a gente sobreviver. E eu tive um gasto que eu nem, sem comentários, o gasto que eu tive. E às vezes a gente vê, né, muitas vezes eu ajudei, né? A gente não pode falar nada, hoje eu sou ajudado. Sou um cidadão exercendo a função de vereador, estou fazendo o meu papel da melhor forma possível. Hoje eu estou um pouco quieto, como o Andrei falou, porque eu estou refletindo a minha vida e ainda eu estou dando mais atenção à minha família, né, do que estar hoje peleando pelos outros. Hoje os outros vão ter que esperar um pouquinho eu organizar a minha casa para mim poder buscar, na realidade, o que adianta eu vou construir minha casa na rocha, né? Em Cristo, posicionamento com a minha família, tá bem, tá tão tranquilo, do que adianta eu sair dali arrotando besouro, querendo lutar pelos outros e deixar minha casa fora. Exato. Isso aí, e o meu erro no início, eu fiz isso, eu sempre lutando pelos outros, e minha família foi ao léu. Agora eu disse, não, é o princípio da sabedoria é confiar em Deus, vou firmar a minha casa na família que tem aqui, vou dar o sustento necessário. Se tivesse que abrir mão, até eu pensei em abrir mão da vereança, enquanto que eu estava lá, porque eu não ia, pensei quanto tempo eu vou ficar aqui. Não sabia quanto tempo que nós estava lá, eu pensei assim, em entregar para o Vanderlei, que era o primeiro suplente, e sair do cenário político e, quem sabe, um futuro próximo voltaria. Mas nos longos dias ali, até uma pessoa que eu nunca conhecia, ajeitei, conversamos lá em Santo Ângelo, o cara disse, viu, Deus manda te dizer um negócio, Wagner. Não lhe conheci através aqui, mas Deus diz para ti não se acovardar. E onde ele te colocou como representante, então tu tem que continuar. Sabe, daí o cara nunca viu falar, nem sabia que eu era político, nem que estava exercendo a função. Então aí o cara me chamar imagina Deus chamar o cara de covarde, uma coisa que ele deu. Eu disse, não, então vou seguir, né? Vou baixar minha crista. Porque no desespero, no sufoco, tu pensa tanta coisa. Então daí eu estava de plano de abrir mão. Desse aí, eu posso carpir rua, fazer qualquer coisa. Eu não deixo minha família perecer, passar fome. Eu não posso depender. Uma coisa que eu abri mão antes era de todo, eu só me voltei ao cenário político, por quê? Porque eu tinha que dar um respaldo para a sociedade. Porque daí eu abri mão de exercer a função de instrutor, de diretor de ensino, tinha outros negócios que a gente fazia acontecer, que tinha uma renda. Eu disse, não, eu vou me dedicar somente à vereança. Eu me dediquei somente à vereança. Foi um erro. Naquele momento eu não deveria ter abrido mão da minha condição como profissional. Eu abri mão, disse, não, eu vou fazer, e fiz
Fiz acontecer. Se você quiser ser vereador, me prove, tá lá. O cara que mais tem projetos para a comunidade, mais trouxe recursos, mais... por quê? Porque eu dediquei a minha vida especialmente para a comunidade perubense. Tem pessoas que criticam isso, né, Wagner? Dizendo que o vereador não pode ser profissional vereador. Tem que ser um... Cara, ele não vai... Daí eu vou chamar ele de um vereador mochila, não menosprezando os outros que estão ali. Porque eles, o quê? Eles têm que conciliar. Hoje eu não posso porque eu tenho... Hoje eu estou numa situação, né? Não posso que eu tenho que trabalhar, não posso participar da reunião, não posso captar recursos. Não posso... Daí, como eu sempre falei, não posso ser vereador mochila, não posso ser o vereador de segunda-feira, que só aparece lá. Hoje eu estou sendo vereador de segunda-feira. Mas uma ocasião especial. Né, que eu só vou na segunda e não consigo ir porque eu tenho que dar prioridade. Legítimo. Eu dei prioridade se tiver que ser uma vaga. Melhor tu não ser o vereador de segunda-feira. Então tá aqui meu cargo. Pronto. Né, se eu não pode ser... 8 anos de vereador, né? São 6 meses agora até a eleição, né? Então... vai mudar. Na reta final. Isso aí. Então essa situação, às vezes, eu não posso... Porque eu sempre critiquei o quê? Porque poderiam fazer mais. Né? Poderiam captar mais recursos, poderiam... Eu sou totalmente... que eu levanto, sei lá, o telefone, que eu consigo... Se tu não for lá, eu vou sair do cenário político, Cristiano e Andrei, e ainda vai entrar recurso do Wagner através dos ministérios que foi cadastrado, dos deputados que foi conversado. Eu não preciso também... Posso morrer daqui um pouquinho, mas ainda foi o Wagner que pediu, foi cadastrado pelo Wagner, foi... Isso é um decorrer. Quer ver um exemplo? A própria Jussara cadastrou um negócio em 2017 e você concretizou em 2024. A Jussara nem vereadora era. Então, na realidade, o que vai entrando o que é o trâmite é moroso o setor público. Não tem. Um dia, quem sabe, muda. Legal, Verdade. Wagner. Obrigado, meu irmão. E parabéns, né? São posicionamentos fortes. Você passou por um momento bastante conturbado na vida, né? Está ainda atravessando. Vai dar tudo certo e Amém. Que as tuas decisões possam primeiramente fazer bem para você, né? Porque você estando bem, você vai conseguir contribuir muito para a comunidade. Tem uma frase que eu sempre levo comigo, assim, eu sou um cara que gosto muito de política, né? Mas uma vez um professor de antropologia disse isso para mim, né? Tudo é política. E é verdade. Tudo é política. Tudo. Mas a política não é tudo. Isso aí. Né? Eu acho que o Wagner traz essa essência, né? Às vezes a gente confunde a coisa de que tudo é política, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma família, Atrás tenho, do teu tem um CPF, tem uma família. Então a política não é tudo. Tudo é política, mas a política não é tudo, né? Então tudo envolve a política, como é o trâmite, é a ciência que da conversação, é a ciência da articulação, né? A política daí e tem que ver o que é o bem para uma comunidade, para uma nação, para um governo. Não é, e ela não é tudo. No momento que você sair dali, você tem qual que tu vai dar a prioridade. Exato. Então, eu vou Eu já vi várias pessoas aí que ficaram aí 8, 12, 16 anos vereador, secretário e tal, e depois perderam a eleição, não foram mais aprovados, porque no final das contas quem renova a carteira de trabalho é o cidadão, né? Seja no executivo ou no legislativo, e que hoje estão perdidos aí, não tem nem o que fazer, porque não dedicaram tempo para estudar, não dedicaram tempo para ter uma profissão, né? Acharam, não, isso aqui vai para sempre, vou seguir isso aqui para sempre. Aí agora estão lá com seus 40 e tantos anos, sem profissão, sem estudo. E para ingressar no mercado de trabalho é difícil. Nunca mais. Então uma coisa tem que ser, na realidade, não para você próprio. Tu tem que fazer um bem para a comunidade. Na realidade, eu tenho minha formação, eu tenho minha capacitação, eu sou professor de autoescola, instrutor, sou diretor de ensino, sou vinculado ao CFC ainda, não me desliguei. Né, do CFC, não estou atuando. Isso aí tenho estou me especializando em alguma formação, principalmente no ramo imobiliário, então até agosto eu termino. Estou fazendo a parte também de um curso agora chegou a fugir a palavra agora. Meu Deus do céu. Não é autoconhecimento? Não. Esse eu não conheço mais agora. Esse é o da moda. Fugiu agora a palavra, né, na realidade. Que eu estou terminando isso aí, termino também até o final do ano. Se eu sair do cenário político, eu vou trabalhar. Se precisar pintar o cordão, vou pintar o cordão. Se precisar carpir, vou pintar. Não posso... Mas, na realidade, hoje eu estou representando uma comunidade, fui eleito para isso. Quem sabe eu não estou dando respaldo, que eu me sinto até... nesse momento que eu estava lá, estava me sentindo inútil. De janeiro até agora inútil, porque eu não conseguia
proporcionar algo, as pessoas mandam, Wagner, tu consegue ajeitar um negócio aqui, o que tu acha? Aqui estão passando, tu consegue interferir, tu consegue mandar um documento. E eu disse, não posso, tô limitado, tô aqui, sabe que eu tava me sentindo inútil. Mas daí agora tá engrenando de novo, graças a Deus, né? Eu tô Tudo se certo, vai ajeitando dar aí. tudo certo. Logo, logo vai ficar melhor ainda. Tá bom, Wagner? Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui. Vai lá agora com a tua filha lá, né? Dá todo o amor e carinho que ela merece junto com a tua família lá. E a gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui através do Facebook e também vamos encerrando aqui o nosso Jornal da